A gente está, desde o começo do ano, falando sobre o sentido da vida, uma série de reflexões no livro do Eclesiastes, um livro que faz parte do grupo dos livros poéticos da Bíblia. A gente tem, nesse livro, reflexões de um homem que é rei de Israel, de um homem dos mais sábios que a história já viu, um dos homens mais ricos que já pisaram nesse mundo, se não o mais rico. E a gente está caminhando por esse livro, porque é um livro de reflexão desse homem, quando chega no final da sua vida, e ele olha para trás e ele começa a perceber algumas coisas que são também importantes para nós, mesmo que haja um grande espaço de tempo entre a escrita do Eclesiastes e os nossos dias, a gente percebe algumas lições que são valiosas. Se você tem acompanhado essa série desde o começo, você vai se lembrar, mas se você não tem acompanhado, só para a gente refrescar um pouco a memória e entender o que está acontecendo, no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro do Eclesiastes, a gente vê um homem totalmente mal-humorado, sem esperança na vida. Um homem que olha para a realidade, para as coisas ao seu redor, que olha para dentro de si, e a conclusão que ele chega o tempo todo é a conclusão de que absolutamente nada faz sentido. Que tudo na vida é correr atrás do vento, que tudo na vida não passa de vaidade. Aí a gente chega no capítulo 3, a gente começa a perceber uma mudança no tom dessas reflexões desse homem que é Salomão. Ele nos ensina sobre o tempo, e é o texto que foi pregado aqui na semana passada, sobre a importância de compreendermos o que é o tempo, a ideia de que nós não temos o controle das nossas vidas, nós não estamos no domínio da nossa própria existência, e a gente vai caminhando até que a gente chega no texto de hoje, que é o capítulo 4. Os primeiros versos desse capítulo, eu vou pedir para você abrir Eclesiastes capítulo 4, mas os primeiros versos você vai perceber novamente ele fazendo essa análise sobre a vida e falando sobre as dificuldades que ele consegue perceber olhando para a sua própria realidade. Só que ao contrário dos dois primeiros capítulos, Salomão agora ele não para por aí nessa análise mal-humorada e pessimista da vida, mas ele começa a apontar alguns caminhos. Ele começa a fazer observações mais profundas sobre determinados temas, e a partir dessas observações que ele faz, é que eu queria te convidar a lermos esse texto e olhar algumas considerações feitas, lembrando que a gente está falando de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, alguém famoso, conhecido, poderoso, mas que no final da sua vida ele olha para trás e nos traz essa proposta de reflexão que a gente consegue ler, especialmente no capítulo 4, que é o texto de hoje. O texto vai ser projetado, mas eu peço para você manter, por favor, a sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhando pelos versos do capítulo 4 de Eclesiastes. Bom, diz assim: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais felizes do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei.
era sem conta todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isso é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar? Deus, louvamos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor a aplique nos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos faz olhar para essa porção das Escrituras e extrair verdades que sejam relevantes na nossa realidade. Embora o texto bíblico tenha sido escrito há tanto tempo, em um contexto totalmente diferente, nós cremos na inspiração do Espírito Santo e, por conta disso, nós cremos que desse texto nós encontramos verdades para a nossa vida ainda hoje. Nos ajude a não só encontrá-las, mas vivê-las para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. A gente consegue dividir facilmente esse capítulo 4 que nós lemos em algumas partes. Como eu já adiantei, do verso 1 até o verso 3, você vai ver Salomão novamente meio que mal-humorado. Ele chega ao ponto de dizer que ele observou todas as coisas que acontecem debaixo do sol e ele considera os que estão mortos mais felizes do que aqueles que estão vivos. Tamanha é a dureza da realidade e tamanha a complexidade dos problemas que ele consegue observar na vida, ele diz que é muito mais feliz aquele que já morreu do que aquele que ainda vive. E ele chega ao extremo de dizer que melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu e que não viu as obras más que são feitas debaixo do sol. De novo, a gente olha para um homem diante da realidade apontando algumas questões como a dureza da vida, a realidade de dificuldade que a vida às vezes nos impõe. Só que ao contrário dos 2 primeiros capítulos, ele não para por aí e ele continua avançando nessa análise que ele faz da vida e a partir disso a gente consegue extrair algumas coisas. Porque a grande questão que nos diferencia enquanto seres humanos é exatamente essa. Como nós reagimos diante das dificuldades da vida. As ações que nós temos, muitas vezes nós conseguimos, em certo sentido, maquiá-las, nós conseguimos subjugar as nossas vontades e agir de uma forma como nós não somos de fato. Agora, quando nós estamos diante de dificuldades da vida, as nossas reações nos denunciam muito mais, porque no momento da dor, da dificuldade, da calamidade, da tragédia, da ansiedade, da aflição que a gente se percebe na vida, as nossas reações, elas mostram muito mais sobre quem nós somos do que a forma como nós agimos. E a gente consegue perceber facilmente alguns grupos que se destacam e algumas formas de reagir diante dessa realidade que é a vida, ela é dura, a vida ela é complicada, a vida ela é difícil, a vida não é uma espécie de equação matemática onde você faz o bem e acontecem coisas boas com você, porque é muito comum que você veja coisas boas acontecendo com pessoas ruins, coisas ruins acontecendo com pessoas boas, por conta dessa complexidade da vida. E diante dessa realidade difícil de entender, a gente consegue perceber algumas reações. Por exemplo, há aqueles que são otimistas, que preferem acreditar que a vida não é assim tão difícil. Aqueles que procuram enxergar sempre o lado bom das coisas. É um tipo de pessoa que vive talvez um pouco melhor, mas confessando um pecado é um tipo de pessoa que me irrita profundamente, porque se você chega com um problema para alguém, você quer ser ouvido, e a pessoa vem tentando te convencer que o seu problema não é tão grave quanto deveria ser. Eu não sei se isso é herança de ser botafoguense, que eu não gosto de gente otimista, eu prefiro aqueles que são mais pessimistas, que é uma outra forma de enxergar a vida. Aqueles que se veem diante das dificuldades e não conseguem perceber sequer uma coisa boa na vida. Aquele tipo de gente que reclama até do que está bom. E agora, confessando de novo o pecado, esse tipo de gente consegue me irritar mais ainda do que o primeiro. Nós temos também aqueles que se dizem realistas, que tentam olhar para a realidade à sua volta de forma fria, sem colocar sentimento nisso, sem querer ser influenciado por isso. Então, tentam analisar a vida de forma fria, de forma realista, desprovido de emoção. E há também Salomão, que acaba por representar muitos de nós, e a sua forma de enxergar a vida acaba sendo, às vezes, o reflexo da nossa forma de enxergar a vida. Às vezes otimista, às vezes pessimistas, às vezes realistas, e às vezes isso acontece dentro de um mesmo dia.
Não sei se é comum para vocês, ou se eu sofro de algum transtorno, mas às vezes dentro do mesmo dia você tem diferentes visões acerca da vida. Você olha para um problema de diferentes maneiras ao longo do dia, e assim é Salomão. Por isso que você vai ver em muitas situações ele dizendo que o trabalho não faz o menor sentido. Alguns versos à frente ele vai dizer: trabalhar é um dom de Deus e faz todo o sentido. Você começa a não entender. Mas quando você para analisar e olha para dentro de você, você percebe que a forma que esse homem tem de enxergar a vida, muitas vezes é o retrato da sua realidade. Às vezes otimista, às vezes pessimista. Salomão, então, ele olha para algumas coisas aqui nesse capítulo 4 que nós lemos, e ele faz alguns apontamentos, dos quais a gente pode extrair alguns conselhos e lições para as nossas vidas. Na verdade, ele não está se propondo a aconselhar, ele está fazendo uma análise da realidade. Mas a partir dessa análise que ele faz, nós conseguimos extrair essas observações e presumir algumas coisas que servem para nós. Ele não está dizendo mais que as coisas não fazem sentido e pronto, mas ele está analisando de forma mais profunda algumas questões, e é sobre isso que eu queria te convidar a olharmos de forma específica para esse texto, a partir do verso 4, já que até o verso 3 ele só está falando que a vida é difícil, dura, complicada. A partir do verso 4 ele faz algumas observações sobre alguns temas, que é o que eu queria conversar com vocês hoje à noite. O primeiro deles, do verso 4 ao verso 6, ele está falando sobre o trabalho. Qual a visão de Salomão sobre o trabalho e que lição nós podemos tirar disso? Vamos ler o texto, dos versos 4 a 6. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Por algumas vezes já, nesses primeiros capítulos do Eclesiastes, a gente percebe Salomão falando sobre trabalho. Só que agora ele o faz de forma diferente. Ele não diz que o trabalho é uma bênção, simplesmente. Ele não diz que o trabalho é algo vazio e sem significado em si mesmo. Mas agora ele faz uma observação muito interessante, nos apontando dois problemas de entendimento em relação a esse tema que é o trabalho. E por incrível que pareça, são problemas que a gente consegue perceber na nossa sociedade hoje. São os dois extremos no entendimento do que é o trabalho. No verso 4, ele fala de forma bem específica sobre aquela pessoa que é totalmente viciada em trabalho. No verso 5, ele fala sobre aquela pessoa que se recusa totalmente a trabalhar. Ambos os grupos, ambos os extremos são totalmente danosos. Eu não sei se você se encaixa em algum dos dois grupos, mas eu queria que essa análise de Salomão te levasse a refletir em algumas coisas. E a palavra de Deus é maravilhosa por conta disso. Normalmente esse tipo de análise a gente faz quando está diante da realidade da morte. O mesmo Salomão, ele vai dizer que é melhor você ir numa casa onde há luto do que ir numa casa onde há festa. Porque quando você está diante da realidade da morte, você se lembra que a sua vida ela tem um fim. Você se lembra que você não é eterno no sentido físico da coisa, que a sua vida aqui ela não vai durar para sempre, e você passa a se perguntar se a forma como você está vivendo tem valido a pena realmente. Normalmente essas reflexões a gente tem quando nós estamos diante da realidade da morte, mas aqui Salomão nos oferece a oportunidade de olharmos para o texto e pararmos para refletir sobre o nosso entendimento acerca do trabalho. Se você pertence ao grupo daqueles que são viciados em trabalho, um termo que chamam hoje de workaholic, eu queria te lembrar que a sua identidade, ela não está baseada naquilo que você faz. Na verdade, isso é um entendimento de que nós valemos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que nós fazemos. O que mede o meu caráter, o que mede a minha identidade é a minha capacidade de produzir. E Salomão vem para nos lembrar exatamente que é da forma oposta a isso que as coisas funcionam. Ele está falando que toda habilidade, e é óbvio que ele está falando de uma realidade dele, ele está dizendo que toda habilidade, de todo o trabalho que é realizado, na verdade são fruto de uma cultura de competição, que é muito comum também que a gente perceba hoje.
pessoas que tentam produzir, que acham que a sua identidade está baseada naquilo que elas fazem, mas, na verdade, isso não passa de um ídolo no coração, de uma necessidade da aprovação alheia. Salomão está nos lembrando que a nossa identidade não pode estar centrada naquilo que nós fazemos. Irmãos, não é muito comum você ver uma pessoa no final da vida olhar para trás e dizer que se arrepende de ter dedicado muito tempo para a família. Não é comum você ver uma pessoa no final da vida olhar para trás e dizer, realmente, eu me arrependo de ter viajado demais com os meus filhos, eu acho que eu deveria ter passado menos tempo com a minha esposa e trabalhado mais, com toda certeza. Normalmente é o oposto que acontece. Normalmente, no fim da vida, as pessoas olham para trás e elas percebem que se dedicaram demais a algo que não era a prioridade principal, sendo redundante, obviamente, aqui, mas a prioridade número 1 das suas vidas. Elas se dedicaram a algo que talvez poderia ser deixado em alguns momentos de lado, que poderia se tornar algo secundário, porque elas estavam viciadas por conta dessa cultura da competição, por conta de achar que são aquilo que produzem e acabaram se viciando e caindo nesse extremo em relação ao trabalho. Normalmente acontece o oposto. A pessoa olha para trás e diz, acho que eu gastei tempo demais trabalhando, eu acho que eu poderia ter me dedicado mais à minha família, eu acho que eu poderia ter me dedicado mais a atividades que sejam realmente produtivas. Tem até um louvor que ilustra bem isso, que eu coloquei ali atrás, do Titãs, que é uma música chamada Epitáfio, que ela fala exatamente sobre esse tipo de entendimento. Alguém, depois da morte, que olha para a sua vida e diz o seguinte, devia ter amado mais. Pessoal do louvor, se quiser tocar depois, não vai tocar não. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. A partir daí ela já não é inspirada, porque o acaso não protege ninguém, tá? Só para deixar isso claro, mas até esse ponto aqui é exatamente a realidade de muitas pessoas que olham para trás e percebem que gastaram tempo demais com aquilo que não era a prioridade das suas vidas. Salomão está nos lembrando que não é o nosso trabalho que define quem nós somos. E talvez você está feliz de ouvir isso. E já está pensando em sair e falar, realmente, o pastor tem toda a razão. Esse negócio de trabalho, esquece Salomão. Eu adoro a filosofia do Seu Madruga, inclusive, que o trabalho é bom, ruim, é ter que trabalhar. Então, eu quero ir embora agora com essa palavra. Não vou permitir que nada me tire desse foco que eu não preciso trabalhar. Só que Salomão, ele logo apresenta o outro extremo também. O pensamento oposto disso, quando ele diz de forma bem direta, no versículo 5, o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Ele está falando agora que, da mesma forma que o primeiro grupo é levado a essa loucura de querer produzir, trabalhar, porque acha que é aquilo que faz, tudo isso motivado por essa cultura de competição, mas ele está dizendo também não vá para o extremo oposto, de achar que o trabalho não é importante, de achar que você não tem obrigação de produzir. O mesmo Salomão, ele escreveu em uma outra ocasião o seguinte, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se você é cristão há mais tempo, frequentava EBF, com certeza você vai lembrar da musiquinha que Deus não quer preguiçoso em sua obra, lembra da história da formiga? É exatamente isso. Não caia num extremo de achar que você define quem você é por aquilo que você faz, mas também não vá para o outro extremo de achar que o teu trabalho não é importante, não é relevante e você não tem a obrigação de trabalhar. Especialmente para os homens. Tem uma frase do Matt Chandler que gerou alguma polêmica na época que ele falou, isso foi colocado nas redes sociais, muita discussão, eu até pensei, poxa, gerou polêmica, será que eu trago? Aí por conta disso eu coloquei a frase, inclusive, porque gerou polêmica, mas o Matt Chandler, ele fala sobre esse conceito de masculinidade, e ele fala sobre a importância do homem entender a razão e o seu dever enquanto trabalhador. Ele diz o seguinte, por que os homens estão indo para a cama com tanta energia? Não foi para isso que Deus te criou. Ele te criou para ir para a cama cansado. A responsabilidade da provisão do teu lar, ela é tua. Nós acreditamos que homens e mulheres se complementam.
Nós tivemos uma classe ontem de identidade, a gente fala um pouco sobre a nossa visão, que é o complementarismo. Não acreditamos que há uma hierarquia do homem com um controle dominador sobre todas as coisas. Também não acreditamos que homens e mulheres são iguais em absolutamente tudo. Nós cremos que são iguais, sim, em moral, em dignidade, em valor diante de Deus, mas possuem tarefas que são diferentes. E isso não é reflexo do pecado ter entrado no mundo, porque desde a criação, Deus deu algumas tarefas para Adão que foram dadas exclusivamente para ele. Dominar sobre todas as coisas, colocar nome em todos os animais. Quando Eva peca e pega lá do fruto proibido, e Adão também pega desse fruto, e eles pecam, eles desobedecem a Deus, Deus ele não vem para o jardim e cobra Eva porque pecou primeiro, mas ele cobra Adão, porque a responsabilidade da condução do seu lar foi dada para o homem. Às vezes alguns se valem desse texto bíblico, que diz que o homem deve governar e ser o cabeça da sua casa, para achar que podem mandar a mulher pegar água a hora que ele quiser. E não me olha, Camila, não me olha não, eu não estou falando sobre isso nesse momento. Na verdade, é uma ideia de liderança pelo serviço. A Bíblia continua dizendo que o marido deve amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E às vezes nós vemos homens, em nome de não definirem a identidade pelo que fazem, eles acabam indo para um extremo oposto e não têm compromisso nenhum com o que nós chamamos de trabalho. Alguma coisa errada não está certa. E hoje em dia, alguns têm difundido muito esse conceito de masculinidade cristã. Se fala muito sobre isso hoje, em blogs, podcasts, alguns livros que são lançados, eventos que estão ensinando homens cristãos a serem homens. Mas o meu problema com isso é que é uma visão muito estereotipada, porque se fala muito pouco sobre o valor e a função do trabalho na vida de um homem. Fuja desses estereótipos também. Ser homem de verdade não é apenas gostar de sinuca, churrasco e cuspir grosso no chão. Não tem a ver com estereótipo. Tem a ver com entender a tua responsabilidade perante Deus e a tua responsabilidade perante a tua família. A tua família precisa de alguém que ore por ela, que a proteja, que entenda o valor do trabalho e que seja responsável por essa provisão. Fuja desses extremos, entenda o que Salomão está dizendo aqui no verso 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Ele fala sobre o descanso, mas ele fala sobre o descanso como uma consequência do trabalho. Um conforto merecido por alguém que se dedicou a trabalhar. E se você quer um bom modelo para isso, você pode olhar para o livro do Gênesis, na criação, que Deus trabalhou, e você não quer trabalhar. Deus trabalhou durante 6 dias na criação, e ao final desses 6 dias ele descansou. A visão que a Bíblia nos aponta acerca da importância do trabalho é uma visão equilibrada. Eu não sou definido por aquilo que eu faço, em contrapartida eu não deixo de trabalhar, porque eu entendo que isso é importante também. Não deixe de trabalhar, mas não despreze também a importância do descanso e da dedicação à sua família. Porque se alguém vive simplesmente para trabalhar, essa pessoa é totalmente prejudicada. No segundo aspecto que Salomão apresenta, que está dos versos 7 ao 12, que é sobre relacionamentos. O dedicar-se única e exclusivamente ao trabalho leva uma pessoa a uma vida de isolamento. Uma pessoa que não tem absolutamente nada em comum com a família. Uma pessoa que se reúne com a família e não sabe sobre o que conversar, por exemplo. Tem gente que, se você tira o trabalho da vida dela, ela não consegue conversar sobre absolutamente nada. Salomão está dizendo nos versos 7 e 8 sobre alguém que não tinha ninguém, totalmente solitário, não tinha filhos, não tinha irmãos, e ele está falando sobre essa tristeza de ser assim e dedicado ao trabalho, querendo produzir riquezas, sem parar para pensar para quem que eu estou me dedicando a tudo isso? Por que eu estou trabalhando tanto se eu não consigo nem aproveitar o fruto daquilo que eu tanto me esforço para conseguir realizar? O que é mais triste é que nós olhamos hoje na nossa cultura, para a nossa realidade, e a gente percebe que alguns têm filhos, irmãos, são casados, mas seguem sendo pessoas totalmente solitárias.
Por isso que Salomão fala sobre a importância dos relacionamentos, a importância de termos amizades sólidas, a importância de termos companhia e não estarmos sozinhos. Ele fala sobre alguns pontos positivos desses relacionamentos. No verso 9, ele vai falar que nós nos tornamos mais produtivos quando nós trabalhamos em conjunto. Nos versos 10 e 11, ele vai falar que nós nos incentivamos e nos apoiamos mutuamente. No verso 12, ele vai falar que nós podemos dar suporte uns aos outros em tempos de dificuldade. Esse texto normalmente é pregado num contexto de casamento, especialmente por causa do verso 11, que diz que se dois dormirem juntos, eles vão poder se aquecer, mas ele pode ser aplicado também para um relacionamento de amizade, porque no verso 10 diz que se alguém quiser atacar um companheiro, o outro companheiro pode defendê-lo. Na verdade, a grande discussão desse texto não é se ele se aplica somente a casamento ou somente a amizade. O que é destacado aqui é a importância de não andarmos sós. É a importância de desenvolvermos relacionamentos sólidos e termos companhia. Gente, para a gente conseguir abrir o nosso coração, desnudar a nossa alma, confessar os nossos pecados. Pessoas capazes de te conhecer exatamente como você é e ainda assim se dedicam a desenvolverem um relacionamento contigo. Às vezes nós espiritualizamos demais as coisas. E, normalmente, Deus ele se vale desses meios que são absolutamente simples e naturais para que nós sejamos curados. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, por exemplo, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. O caminho de cura, o caminho de restauração, normalmente ele está em relacionamentos sólidos que honrem a Deus, que glorifiquem a Jesus por meio dessas amizades, e é sobre isso que ele está falando. É muito triste a gente perceber, e a gente é muito enganado pelas nossas redes sociais. Queria te dar uma notícia, não sei se você sabe, mas você não tem 2.000 amigos igual você acha que tem, porque o teu Facebook te diz isso. A gente está cercado de pessoas o tempo inteiro, e às vezes estamos nos sentindo totalmente sozinhos, e isso é muito perceptível na nossa realidade. Doenças emocionais, índices de suicídio cada vez maiores, pessoas rodeadas de outras pessoas e ainda assim sentem-se totalmente sozinhas. Salomão está destacando a importância de termos relacionamentos saudáveis. Ter relacionamento saudável não é você procurar apenas por pessoas que dizem aquilo que você gosta de ouvir. Não procure se cercar simplesmente de iguais, porque nós crescemos quando nós somos contrariados. É o mesmo Salomão que vai dizer em Provérbios que como o ferro afia o ferro, como o ferro com o ferro se afia, assim é o homem com seu amigo. Existem atritos, existem conflitos, existem dificuldades de relacionamentos, mas são nesses momentos que nós somos afiados, que nós crescemos, e da mesma forma que o ferro, ele se torna uma ferramenta mais cortante a partir desses conflitos e desses atritos. Nós também somos aperfeiçoados à medida que nós desenvolvemos relacionamentos que são saudáveis. Pessoas não são iguais, graças a Deus por isso. Pessoas são totalmente diferentes. Então, qualquer relacionamento que envolva pessoas, é inevitável que haja pontos de discordância. E como você reage em relação a isso? Você tem maturidade para entender que você pode discordar em uma coisa ou outra, que você cresce quando você é confrontado? Ou você simplesmente, em nome de uma suposta paz, uma ausência de conflitos, você abre mão daquilo? Nós crescemos quando nós somos contrariados. Tem um outro louvor que diz que paz sem voz não é paz, é medo. Não sei se vocês lembram disso. Para ser mais ortodoxo e crente, Lutero também dizia: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. E às vezes nós evitamos o desgaste, o conflito, o confronto, porque temos medo, e na verdade esse medo é um medo de crescermos, porque nós crescemos quando nós somos contrariados. Óbvio que nós temos pontos de discordância, mas naquilo que é principal, você não pode abrir mão. Se relacione com pessoas que se relacionam com Deus.
Eu posso ter amizade com um não cristão? Deve. Mas eu estou falando desse tipo de relacionamento que você deve ter também, que só é possível com quem serve a Deus. Confessar os seus pecados, falar das suas dificuldades e ser aconselhado por meio da palavra de Deus. Não ter alguém para dizer, faz o que você quiser, é importante ser feliz. Escute o seu próprio coração que você vai se dar bem. Não, estou falando de gente que vai te confrontar no teu pecado e vai dizer, você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa ser curado. Somente assim, por meio de relacionamentos saudáveis e sólidos, nós experimentamos os princípios da mutualidade, que é o que nós encontramos no Novo Testamento, por meio da expressão uns aos outros. Perdoem uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, ensinem uns aos outros, suportem uns aos outros. Irmãos, é impossível ser feliz sozinho. Tom Jobim para vocês aí, estou melhorando o nível. É impossível também ser cristão sozinho, porque o Evangelho, a mensagem que nós recebemos, é uma mensagem que vai influenciar diretamente nas nossas ações. E a partir do momento que nós passamos a nos relacionar com os outros, nós passamos a crescer também. Salomão vai dizer que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. É impossível desenvolver uma vida cristã sem estar em comunidade. E aí você diz, eu sinto falta disso realmente. Quando eu era cristão, em uma outra igreja pequena, que eu frequentava em 1974, escutava a banda Dulos na época, que já estava fazendo sucesso, e quando eu estava nessa igreja lá, nessa época, a gente tinha isso, essa oportunidade de estarmos juntos, desenvolvermos isso. Hoje eu sinto tanta falta disso, eu vim de outra cidade, eu não tenho parente aqui, a minha família não está aqui, eu não conheço ninguém. Como eu posso, de forma bem prática, participar disso que você está falando, para ter relacionamentos sólidos, saudáveis? Todos os domingos, a gente fala sobre grupos pequenos semanais. Existem outras formas, mas talvez a forma mais acessível para nós que estamos aqui, crescermos como cristãos, como homens, como mulheres, como pessoas, como servos de Deus, é por meio desses relacionamentos sólidos, saudáveis, e de forma bem prática isso é experimentado por meio de grupos pequenos semanais. Pessoas que têm o que é principal em comum, que é o amor a Deus, o amor a Cristo, mas têm experiências de vida totalmente diferentes e, por conta disso, conseguem ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. As pessoas, às vezes, arrumam... A gente sempre fala que a nossa igreja não preza por muitos encontros durante a semana. A gente tem o culto no domingo e tem um encontro de grupo pequeno semanal, tirando outras atividades que são pontuais. E normalmente a gente vê pessoas que querem justificativas. Eu não posso tal dia da semana. Mas tem grupo pequeno em outro dia. Mas eu não quero. Eu já vi gente que falou assim, olha, eu quero participar de um grupo que seja na sexta. E aí você fala, então tá bom, vamos te colocar num grupo que seja sexta-feira. E aí você fala assim, confirmação de presença, né, quem vai e tal. E a pessoa diz, esse semestre eu não posso sexta porque eu estou estudando. Ela quer estar num grupo em um dia que ela tenha justificativa para não estar presente. E são essas pessoas, às vezes, que reclamam que não conseguem se desenvolver em um ambiente que seja saudável, que a igreja não oferece oportunidade para ela conhecer outras pessoas e uma série de coisas. Não é #desabafo, pronto, falei, não. Eu só estou falando que é importante para nós crescermos enquanto cristãos e nós fazemos isso quando nós nos relacionamos com pessoas que são diferentes de nós. Em primeiro lugar, ele fala sobre trabalho. Em segundo lugar, ele fala sobre relacionamentos. Em terceiro lugar, primeiro te lembrando mais uma vez que você não tem 2.000 amigos, 3.000 amigos, então dedique-se às amizades que são verdadeiras e que honrem a Deus. E Salomão conclui do verso 13 ao 16, falando sobre a popularidade. Ele está falando sobre, ele está apresentando e sugerindo a história de alguém que saiu da pobreza e da prisão para governar. No Brasil, a gente tem visto pessoas saindo do governo
para a prisão, né? Ele está falando de um caminho totalmente oposto. Ele está falando de alguém que sai da pobreza. Aliás, Salomão está meio nesse texto que nós lemos aqui, se você perceber os 3 primeiros versículos, ele está falando sobre os oprimidos, os opressores, ele está meio marxista nesse capítulo 4 aqui, se você observar isso com cuidado. Mas agora ele está falando sobre a história de alguém que estava na prisão, que estava na pobreza e que sai dessa realidade difícil de vida em uma ascensão meteórica e agora se torna um rei. Meritocracia total nessa história que Salomão apresenta para nós. Uma ascensão meteórica, uma história inspiradora, um Instagram motivacional para a gente passar a seguir o homem do ano, de acordo com revistas especializadas. Mas ele continua a história dizendo que esse homem morreu, foi sucedido por alguém e a sua fama simplesmente desapareceu. A vida passa, a popularidade passa, as coisas que nós construímos passam, a nossa fama, ou a fama que você acha que tem, também passa. Então, não desperdice a sua vida buscando popularidade e não deposite muita expectativa no que você possui ou no nome que você acha que tem. Uma vez eu vi, após uma derrota da seleção brasileira de futebol, entrevistaram o zagueiro Lúcio. E ele sim era #desabafo, pronto, falei. Ele estava dizendo, a gente tem que se lembrar que o escudo do Brasil e o nome do Brasil na frente da camisa é mais importante do que o nome que está gravado nas costas da camisa. E essa deveria ser uma realidade para nós enquanto cristãos. Deus não nos chamou para construirmos uma boa reputação acerca do nosso nome. Deus não te chamou para você fazer o seu nome. Deus te chamou para você viver de modo digno, para que o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, seja exaltado por meio de tudo que você faz. Da mesma forma que não é o teu trabalho que define quem você é, não é a tua popularidade também que define quem você é. Deus não te chamou para ser popular, Ele te chamou para ser fiel ao Evangelho. Cuidado com fama, cuidado com popularidade. Salomão aponta outro detalhe muito interessante nesse texto, que ele fala que é melhor ser um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo. Pessoas que são famosas, populares ou conquistaram grandes coisas na vida têm normalmente uma propensão, estou falando sobre propensão, sobre tendência, a serem um pouco mais arrogantes. É propensão, não é uma regra matemática. Porque a gente conhece pessoas também que não têm um bom nome, uma boa reputação, não têm posses e também são orgulhosas e arrogantes. Mas ele está falando sobre essa tendência, sobre essa propensão de não escutar mais as pessoas porque elas não são tão bem-sucedidas quanto elas são. Eu vou ouvir conselho de quem, se eu já conquistei tudo que eu sempre sonhei na minha vida? Não querem ouvir mais conselhos de outras pessoas. Cuidado com isso. Sendo popular ou não, tendo conquistado coisas ou não, tenha sempre um coração ensinável. A gente fala sempre que a mensagem do Evangelho é a base para tudo que nós fazemos, e o nosso maior exemplo para isso é Jesus Cristo. Paulo fala em Filipenses 2, que sendo Deus, não julgou que o fato de ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo, humilhou-se, foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. O ministério de Jesus, no final dele, ele está pregando, ele está ensinando, ele está curando enfermos. E os evangelhos nos relatam que alguns gregos vieram até os discípulos querendo ver Jesus. Esses homens gostavam de discussões, esses homens adoravam debates, adoravam religiões e filosofias. Se você se lembra um pouco do teu ensino fundamental, médio, você vai se recordar que a Grécia é o berço dos grandes filósofos. Sócrates, Aristóteles, Platão, Tales de Mileto, Pitágoras e aqueles outros que você odiava no ensino médio com toda certeza. Esses homens da Grécia vieram até Jesus e queriam se encontrar com ele. A chance de se tornar um grande pensador popular estava batendo às suas portas.
A sua popularidade estava saindo dos portões de Jerusalém e chegando até o centro da cultura do mundo da época, que era a Grécia. E esses homens vieram até Jesus querendo vê-lo. A sua popularidade alcançara os gregos. E diante disso, os discípulos apresentam para Jesus essa ideia. E a resposta dele é: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. E ele abre mão da possibilidade de se tornar alguém popular. E ele caminha no sentido oposto, em direção à cruz. Ele abre mão desse conceito vago de popularidade para abraçar a sua missão e o trabalho que ele tinha proposto para realizar. Uma profecia acerca dele, feita em Isaías 53:11, diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria nisso. Ele que é perfeito, ele que é sem pecado, ele se entrega por nós, pecadores, para satisfazer a justiça de Deus. A ira de Deus, que seria destinada a nós, é descarregada em Jesus Cristo, porque ele assume a nossa condenação. O homem que foi criado perfeito e se afasta de Deus por meio da desobediência, esse homem está condenado eternamente, mas ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da possibilidade de se tornar alguém ainda mais popular para se entregar por nós. Ele viveu uma vida perfeita que nós éramos incapazes. Ele morreu assumindo a condenação e levando sobre si mesmo os nossos pecados. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus e indicando que nós também somos aceitos por Deus, não pelo trabalho que nós realizamos, mas pela fé no trabalho que ele realizou por nós e por entendermos que o sacrifício de Cristo na cruz nos é suficiente. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem que traz sentido e significado para a nossa existência. A mensagem que nos faz olhar para o trabalho, para os relacionamentos, para o conceito de popularidade e entendermos que é a partir do Evangelho que nós devemos compreender todas essas coisas. Portanto, como encarar esses conselhos à luz do Evangelho? Em primeiro lugar, sobre o trabalho. Não supervalorize e nem subestime o seu trabalho, porque o teu exemplo é Cristo Jesus. Irmãos, a tua identidade não é definida pelo teu trabalho. A tua identidade é definida pelo que Cristo fez na cruz. Antes de sermos profissionais, trabalhadores, qualquer outra coisa, nós somos filhos amados de Deus. E a prova de que isso é uma realidade é o fato de que Cristo Jesus se entregou na cruz para nos salvar. O trabalho de Cristo, e não o nosso, é o que define a nossa identidade como filhos de Deus. Sobre os relacionamentos, valorize os seus relacionamentos, porque Cristo é também o nosso exemplo. Valorize, inclusive, o relacionamento com Ele. Olha o que ele diz em João, capítulo 15, versos 13 e 14. Mais um, aí. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. O Evangelho ressignifica o conceito de trabalho, o Evangelho ressignifica o conceito de relacionamentos, e o Evangelho nos indica também que nós não devemos ser escravos dessa busca de popularidade, porque Cristo também é o nosso exemplo. Ele abriu mão da sua glória para salvar pecadores como nós. Abra mão do nome e da reputação que você acha que tem. Abra mão da fama que você acha que tem, para que Ele seja glorificado por meio da tua vida. Que o Evangelho transforme o nosso entendimento acerca do trabalho, dos relacionamentos, da busca pela popularidade e de tudo o que nós fazemos na nossa vida. Que o Evangelho seja o centro da nossa vida de fato, para que a gente viva uma vida que honre o Senhor acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.